No princípio criou os deuses, os céus e a terra. Que história é essa? O que está acontecendo? Que tradução é essa? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like, nos ajude a se fortalecer aí mais e mais. Meu nome é Johnny Ferreira, especialista em hebraico bíblico, e hoje nós vamos tratar desse assunto, que é um assunto até polêmico, sobre essa questão no hebraico. Gente, o que acontece? Na Bíblia hebraica, o primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Essa é a nossa Bíblia traduzida. Mas veja só, no texto hebraico, a palavra Deus ali é Elohim. Se fôssemos traduzir para o português, nós não devemos traduzir como Deus, mas sim a tradução correta deveria ser deuses, tá? Então, como que ficaria uma tradução ajustada se fôssemos fazer um ajuste? No princípio criou os deuses, os céus e a terra. Fica meio estranho, né? Fica meio confuso. Aí os defensores da Trindade vão dizer que é a Trindade Santíssima, igual já teve pessoas querendo defender essa questão justamente por causa desse plural que está na palavra Elohim ali no versículo 1. Aí querem colocar Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não é negando, a Trindade, cada um crê de uma forma, tem sua crença, independente de crenças e religiões, e nós não vamos tratar sobre isso. Mas o que acontece? Existe um plural no hebraico chamado plural majestático. Não se assuste quando você vê essa questão, no princípio criou os deuses, os céus e a terra. Não é essa conotação que nós devemos ter quando nós ouvirmos essa frase. Nós, aqui ocidentais, temos uma conotação do plural como de muitas coisas, né? Então são vários deuses que estão ali, que está se tratando a Bíblia. Mas não, tá? Veja bem, no hebraico bíblico, esse plural majestático, ele está se tratando de uma união da força de Deus, tá? Quando o autor, a gente acredita que Moisés foi o autor da Torá, ou do Pentateuco, chamado pelos cristãos e teólogos atuais, o que acontece? Moisés, ele usou o termo Elohim, porém os seus ouvintes e os receptores do seu livro, da sua carta, o povo ali que herdou esses manuscritos, estavam entendendo o que Moisés estava dizendo, tá? Eles compreendiam de fato o que Moisés estava dizendo. Moisés não estava falando Vários deuses criou os seus... Não, quando falou no princípio criou Elohim, os céus e a terra, eles já entenderam tudo. Elohim é o plural de El. Quem não sabia aí que El é uma referência para Deus? Aí a gente tem por costume de dizer o seguinte: já tudo que tem El na palavra hebraica é Deus. Gabriel, Emanuel. E de fato, traz a ideia de Deus. Porém, El também não significa Deus, tá? Vou explicar para vocês aqui algo que já é de nível avançado em hebraico, tá? De especialização. E o que acontece? A palavra El, ela é formada por duas consoantes hebraicas, tá? O Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, e o Lamed. O Lamed é a equivalência do nosso L, tá? Então, nós juntamos essas duas consoantes, nós teríamos o termo El. Porém, pessoal, esse El não era utilizado somente para o Deus de Israel, tá? Esse El era utilizado para atribuir as divindades de outras nações. Nós temos até mesmo Bel, o deus principal da Babilônia, tá? E vários outros deuses das outras nações que também utilizavam o El. E o que El significa? El significa força, tá? Aquele que é forte. Se nós formos fazer uma interpretação da pictografia dessas consoantes, nós vamos ter o Aleph, que era a cabeça de boi, que simboliza força. Tanto que o judaísmo crê que o Aleph é a consoante que traz o símbolo de Deus. Por isso que ela assume o primeiro lugar no alfabeto hebraico, e tem outras interpretações. A consoante Aleph, ela é muito forte, ela é formada por mais outras
duas consoantes, 2 iodes, um na parte inferior, outro na superior, e um vav, que significa gancho entre os dois, né? E o vav ali tem uma tipologia da Torá, dizendo que o iod da parte inferior simboliza Israel, que Israel começa com a consoante iod, e o iod superior é uma atribuição a Deus, tá? Yud, Re, Vav, Re, que está na parte superior, e o Vav no meio, que é um gancho, tá? Que significa gancho ou prego, faz a ligação entre Israel e Yud, Re, Vav, Re, tá? Então atribui-se uma força muito grande na consoante Aleph, e eles atribuem a consoante Aleph como uma tipologia a Deus, tá? Ao Deus de Israel, e isso é muito interessante. O Aleph significa boi ou força, o Lamed significa chicote ou cajado, de guiar, tá? Então, quando nós juntamos a cabeça de boi com o chicote, com o cajado, nós temos a palavra El, que significa na pictografia liderança forte. Então, esse El era utilizado para as divindades entre as nações semitas. Também era atribuído ao Deus de Israel. E qual era a tradução correta para El? Força, no singular, força. Aí entra o plural de El, que aí entrou o plural majestático, preste atenção, que se tornou o quê? Elohim, e é o plural majestático. Qual a interpretação de Elohim? Se El é força, Elohim é forças. Mas em que aspecto? No aspecto de junção de forças, reunião de forças, ou seja, a força de todos reunidos em um só. Entenderam o plural majestático, onde ele entra, né, a reunião de todas as forças em um só. Aí sim nós conseguiremos entender a tradução de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que fala: no princípio criou Elohim os céus e a terra, né? Então, quando se fala no princípio criou deuses, os céus e a terra, não é o plural de vários deuses, mas interpretamos de forma correta que está se tratando da reunião das forças de todos os deuses em um só Deus. Tinha Deus do fogo, do trovão, da água, do vento, da terra, enfim, vários outros deuses existiam. Pegaram esse termo e atribuíram a um só. Tá? Quando se falava Elohim, entendia-se que estava se tratando de um super poderoso Deus que tinha a força de todos. Isso é Elohim, tá? Era como se fosse, se chegasse alguém para outra pessoa naquela época e falasse, vou conjecturar aqui, tá, pessoal? E falasse: nossa, descobri um Deus novo. Aí o outro pergunta: é Elohim? Aí o outro fala: não, é El. Ele: então não é um Deus forte. Você está entendendo a visão que eles tinham, né? Se chegasse alguém e falasse: descobri um Deus novo. Aí eles perguntavam: é Elohim? Aí eles: sim, é Elohim. Aí eles: nossa, Elohim, que é isso? Vamos descobrir esse Deus e tal. Porque o Elohim trazia força de todos os deuses em um só Deus, tá? Então, o termo Elohim, nós fazemos uma tradução literal como deuses, porém não está se tratando de vários deuses, mas da reunião da força de todos os deuses atribuídas em um só. Se você gostou, ajude o canal, deixa um like, se inscreva. Vou estar postando novos conteúdos aqui no canal. Eu recebo muitas perguntas, né, sobre essas questões hebraicas, da teologia hebraica, e eu estou à disposição para estar respondendo. Se você tem uma dúvida, tem um questionamento, deixa nos comentários. Talvez a sua pergunta, dependendo da relevância, da importância, possa ser o tema do próximo vídeo, tá beleza? E agradeço aí todos que assistiram até agora. Tamo junto, um abraço, valeu, até a próxima.